Nós vamos entrar ao vivo, Janine e eu. Vai conectando todo mundo, porque o assunto de hoje é muito importante. O assunto de hoje é o capítulo 2 do livro Especialista em Pessoas, que fala, sabe o quê? Família e familiares, que a gente chama de os incontornáveis. Isso é uma dificuldade, isso é difícil, mas é possível. Então vai conectando todo mundo, porque hoje vai ser muito, muito, muito especial. Eu estou tentando chamar aqui a Janine, para a gente entrar pelos dois celulares. Vamos conectando todo mundo. Todo mundo. Eu acho que a gente consegue. Vamos ver. Vamos conectando. Fica meio Não dá. Dá não. Não dá. Vou fazer juntinho assim. Vamos lá, então. Hoje vai ser muito especial. Hoje nós vamos falar sobre família e familiares. Família e familiares. É um problema muito, muito intenso, né? Nós já tivemos muitos problemas família, ou seja, eu e ela, e tivemos poucos problemas com familiares, mas a gente quer abordar vocês hoje aqui e ensinar vocês a lidar com isso. Não é fácil, né? Então, tô vendo o doutor Opsi Blum aí, seja bem-vindo. Então, não é fácil assim, a gente lidar com isso. Mas hoje a nossa ideia é justamente te ensinar o capítulo 2 desse livro, que é nosso material didático, especialista em pessoas, soluções bíblicas inteligentes para lidar com todo tipo de gente, onde eu explico como você lidar com os incontornáveis. Quem são os incontornáveis? Aquelas pedras no caminho que não dá para você contornar e fingir que não existe. É teu pai, tua mãe, esposa, o primo. É gente que você vai ter que conviver. Não adianta brigar e fingir que não existe, né? No Natal eles vão estar lá. Então, assim, hoje o assunto é muito profundo, é muito sério. Então, posso te pedir um favor? Tem uma setinha aqui embaixo, um aviãozinho. Vai encaminhando essa live para todo mundo e falar, o Thiago e o Janine estão entrando agora. A gente vai fazer uma live inédita. A gente nunca fez uma live juntos, né? Não, eu nunca fiz uma live. Ela nunca fez uma live. É a primeira vez que a gente faz uma live juntos e a gente quer contar um pouco da nossa história também, do que a gente já sofreu, por diversos motivos, né? E vencemos. E se a gente sofreu e venceu, você também vai poder vencer. Porque não existe pessoas especiais para Deus. Existem pessoas que servem a Deus, existem pessoas que têm pagar o preço do conhecimento. Inclusive, vai compartilhando a live com todo mundo nessa setinha aqui, para o pessoal ir conectando, tá? Assim que passar de 3 mil alunos online, eu começo a aula. A gente tem tido uma média de 6 mil alunos por live. E eu quero também lembrar que tem um link na bio. Bio é aquela minha apresentação do Instagram. Tem um link ali onde eu gratuitamente estou colocando à sua disposição a maratona especialista em pessoas. Então, acabou essa live, daqui a um pouco você pode passar lá na bio, tá bom? Vamos à live. Eu vou dar uma travada nos comentários para a gente poder falar com vocês. Bom, provavelmente você já sofreu muito, seja com família ou com familiares. Qual é a diferença? Família é onde você está inserido hoje. Desculpa, entrou alguma... Meu Deus. Em crise coronavírus. A pessoa começa a tossir na live. Não, é minha garganta. É minha garganta. Entenda isso. Família é a sua prioridade hoje. Por exemplo, quando eu casei com Janine e tive as crianças, né? A gente tem a Júlia, o José, o Joaquim e a Jasmine. São 4. Essa é a minha família. E o resto passa a ser meus familiares. Eu posso estar muito ligado aos meus primos. Eu tenho primos muito, muito íntimos, são quase irmãos, porque a gente cresceu junto.
meus tios, meus avós, meus pais, que significam tudo, né, pra gente, assim, são mentores, pastores na nossa vida. Mas só que a minha família é Janine e as crianças, ou seja, a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a uma só mulher, a sua mulher, e cuidará da família e etc. E é isso que a gente está fazendo. Agora, os familiares às vezes dão mais problema que a família, e às vezes teu verdadeiro problema está na família, mas você culpa os familiares, né? A gente nunca tem muito problema com familiar, né? Não, A só gente no início. só no No início a gente início do soube casamento. conduzir. Por exemplo, no início do casamento, meus pais iam lá em casa sem avisar, não é isso? É. Coisas assim, né? Aí Janine A não gostava. Júlia era bebezinha, né? Chegavam lá, tipo, 8, 9 horas da noite, falava, não, agora ela vai dormir. E Coisas assim, a né? Janine era bem regrada com os horários, então falou assim: não, vocês vieram, mas não avisaram, tá na hora da bebê dormir. Então a gente teve alguns desgastes no início com os familiares, meus pais nesse caso. Só melhorou depois que a gente mudou de estado. Aí depois que a gente mudou de estado, algumas medidas foram tomadas. Mas escuta isso aqui. Só que às vezes o problema é entre a família. Então, eu vou contar mais para o final. Em 2016, a gente teve uma crise muito grande para 2017, onde a gente quase se separou. A gente quase tomou a decisão de se separar. Aconteceram algumas coisas que salvaram a nossa vida. E eu quero te ensinar hoje isso. Porque eu não consigo, por exemplo, ver a minha vida hoje andando. Eu não conseguiria ver minha vida hoje caminhando. Eu não conseguiria ter paz interior. Eu não conseguiria me sentir uma pessoa útil, vencedor, se eu estivesse longe da minha família. Então, eu quero te explicar algumas coisas que você pode fazer para reverter situações e remediar também. Você ainda não recebeu esse tipo de ataque ou de problema na sua vida, tá bom? Então, olha só, eu quero te ensinar 4 coisas principais. Lidando com os familiares, que não são sua prioridade, porque sua prioridade é sua família. Remediando situações futuras, ou seja, coisas que podem acontecer no seu futuro e você pode começar a se cuidar agora. 4, resolvendo o impossível. Terceiro, aliás, resolvendo o impossível. O que é resolver o impossível? Parece que já deu tudo errado. Muita gente me escreveu por causa da semana especialista em pessoas, da maratona. O link está na bio, tá? Quando acabar aqui a live, você pode correr lá. Lembrando, pessoal, que a gente acabou de começar a live. Você pode encaminhar para todo mundo nessa setinha, nesse aviãozinho. O Thiago e a Janine vão falar da vida deles, de como eles superaram os problemas da vida, da família. Vão ensinar sobre como lidar com pessoas difíceis dentro de casa. Eu acho que é a hora de você compartilhar essa live, tá bom? E o link para você participar da maratona especialista em pessoas está na bio. Então, assim, eu venho de uma família em que meus pais ficaram juntos, né, até hoje, né? E ela vem de uma família. Uma família de pastores também. E meus pais eram pastores, são pastores, né? E ela vem de uma família que não era cristã de berço. Pais separados. O pai dela saiu de casa quando ela tinha 7 anos de idade. Isso tudo traz uma diferença cultural, seria? Eu não era, assim, tipo, a nora dos sonhos, sabe? Então, assim, culturalmente, na cabeça dos meus pais, ela não era a nora que eles imaginavam, porque meu pai teve um problema no casamento 30 anos atrás e resolveu superar esse problema e continuou casado, né? Apesar do problema ter sido muito sério entre ele e minha mãe. E por ele ter superado o problema e ter falado, não, o casamento é muito importante, a criação dos meus filhos é muito importante, então ele meio que abominava as pessoas que largaram o casamento pela metade, né? E aí os conselhos foram muito no sentido de, mas como é que você vai casar com a menina que é tão diferente, que é de família tão diferente, que entrou na fé agora, você é da fé cristã desde o berço, ela entrou agora. A gente era garoto, ela tinha 15 anos, eu tinha 21, quando a gente se Quando minha conheceu. mãe se converteu, eu tinha 8 anos de idade, mais ou menos. E eu lembro dela com 8 anos de idade, né? Porque ela ia na igreja quando eu já era músico, eu devia ter uns 13, 14, já tocava na banda da igreja. E eu lembro da mãe dela, da irmã, a irmã dela era pequenininha, a Paulinha hoje já é casada. Enfim, a gente passou por isso.
a gente passou por essa mini perseguição, a gente passou por essa dúvida. Meu Deus, mas... E aí? Mas por que eu tomei a decisão de casar? Porque a Janine, eu queria muito casar com alguém que não fosse me dar problema. Alguém que tivesse caráter, né? A Janine preenchia alguns requisitos muito importantes para mim. Por exemplo, em todo o tempo que a gente namorou, 2 anos e meio, ela nunca tinha mentido para mim. E a verdade é um valor muito importante para mim. E eu via a mãe dela ligando e ela sempre falando a verdade. Se estava ali, falava que estava ali. Se está chegando, fala que está chegando. Se não está, fala estou longe. Então, essas coisas começaram a me dar uma certeza de que ela nunca me daria um problema, né? Porque ela tinha os mesmos valores do que eu. Eu coloco isso no livro. Eu falo assim, quando você for escolher alguém, você tem que escolher essas pessoas baseadas em 5, 6 coisas principais. Tem os mesmos valores? Tem o mesmo projeto de vida ou parecido? Porque tem coisas que dá para adaptar no caminho, tem coisas que não dá, né? Então, assim, no livro eu conto isso com muita propriedade. É porque, assim, no namoro, as pessoas já começam a dar muitos indícios, né, de como elas são realmente. Porque quando você está namorando, todo mundo quer ser perfeito, né? Ninguém quer mostrar o seu lado ruim. Mas se você analisar com calma, você vai ver que desde lá do namoro, ele já deu os sinais, se era uma pessoa de bom caráter, se é uma pessoa mentirosa, se é uma pessoa que tem, enfim, problema com qualquer coisa. E quando casa, realmente, o lado ruim aparece. Mas a pessoa, ela lá no início, você vai ver que ela já deu indícios. Aí você tem que prestar bastante atenção para até escolher a pessoa certa que encaixa com você. E aí, o que acontece? No namoro, em geral, a gente não trata nossos traumas, a gente não trata nossos erros, a gente vai disfarçando tudo para tentar ir logo para o altar, para quem quer casar, né? Então, muitos problemas que a gente teve no casamento, problemas esses que quase nos levaram à separação, há anos atrás a gente não tinha os 2 pequenininhos, nem o Joaquim nem a Jasmine, foi o acúmulo de coisas minhas. Na verdade, eu acertei em cheio, porque ela mesma nunca errou comigo, não. Eu que levei os problemas para o casamento. Por quê? Algumas coisas precisam ser tratadas em 3 níveis. Em 3 níveis. O mentor que eu digo é alguém que vai ajudar no casamento. Como foi importante pessoas que vieram na nossa casa, né, dar conselhos, nos ajudar. Meus próprios pais, né, que ajudaram muito. Você precisa ter gente que ajude, sabe por quê? Se você não tiver alguém para intermediar os seus problemas, você sempre vai achar que é o fim do mundo, e você vai acabar tomando decisões que prejudicam demais. Segundo, vocês precisam lutar por uma vida de oração. Muita coisa só se resolveu na nossa vida quando nós juntos começamos a orar, tá? E terceiro, você precisa ter amizades para modelar. O que é isso? Às vezes você não teve pai e mãe. Quero aproveitar, dá um print aqui, ó, no livro Janine e eu. Dá um print aí, pessoal, para subir no Stories. Isso. Print, print, print. Marca a Janine e eu no Stories. Marca a Janine e eu no Stories que a gente vai postar lá, tá bom? God bless you. Deus abençoe. Escuta isso. Então, assim, tem gente que não teve pai e mãe, não teve pastor, não teve professor, não teve mentor. Vai para o casamento, pelo menos tem que ter um amigo para modelar. O que é isso? Alguém para ser uma referência. Ah, então eu não posso mentir. Ah, então eu não posso ficar de conversa fiada. Acabou minha vida de solteiro. Acabou. Então, assim, muitas coisas que eu errei foi fruto de uma falta de maturidade, porque às vezes você é casado, quer se modelar em quem é solteiro, então você acha que aquela vida é legal. Às vezes pode ser também problemas psiquiátricos ou problemas morais ou pecados que você vem guardando em vez de tratar. Chega uma hora que, se você não tomar decisão de tratar isso vai destruir toda a sua vida, toda a sua casa. Ou seja, ninguém casa por ódio. Quando você leva a pessoa para o altar, mulher, levou seu marido para o altar, o marido levou sua esposa para o altar, vocês casaram por amor.
O amor, ele pode virando ódio e leva ao divórcio, à separação, se vocês não forem cuidando disso no caminho. Isso que você está falando de modelar, eu acho muito interessante, porque tem gente que está casada se modelando em quem está solteiro. Nós, por exemplo, temos 4 filhos pequenos. E tem gente que tem filho se modelando em quem já tem filho adulto, que já tem liberdade, que pode fazer o que quer, pode sair. Às vezes a gente se pega nessa situação. A gente tem amigos que já têm filhos maiores e às vezes a gente quer sair com eles e chegar mais tarde. A gente quer jantar em casa a hora que quer. E eu falo para ele, olha, não dá. Agora é o horário das crianças dormir. Tem que ser depois do horário que eles dormiram. Então, assim, você se modelar, às vezes, em quem está passando pelo que você está passando, é melhor. Às vezes é melhor você se juntar com seus amigos que têm filho tudo da mesma idade, porque vai estar todo mundo na mesma situação. É por isso que muita gente, muita mulher, isso acontece mais com mulher que vê muita novela, acaba pirando, porque ela modela a vida ideal numa novela, que é uma ficção. A vida amorosa, né? A vida amorosa. Tudo maravilhoso, perfeito. Tudo Às perfeito. vezes a gente está assistindo um filme e fala, amor, exatamente. Tudo perfeito. Tudo é perfeito. Ou tem alguma coisa errada com a gente. O casal acaba de jantar e começa a se beijar e faz tudo amor. Perfeito. Aí ninguém escova o dente, ninguém toma banho depois. Vocês já viram isso? Já viram, né? Como é que é assim? A gente comenta muito isso aqui. Faz, gente, a televisão vende a imagem de perfeição. E o relacionamento não é assim. É uma construção. Todo mundo que acaba falando de relacionamento acaba falando de uma forma assim, né? Como se ele fizesse tudo perfeito. Mas não tem relacionamento perfeito, né? Não tem família perfeita. Cada um vai ajustando no caminho a sua forma de viver. Mas o problema é que tem gente que acaba falando do assunto como se ele fosse perfeito, né? Não é, gente. Não tem nada perfeito. Então, assim, papel e caneta na mão para a gente começar agora a parte prática da aula, tá? Primeiro, vocês precisam ter pessoas que possam ser mentores, professores, pastores na sua vida. Não dá para levar uma família sozinho, sem ajuda. Não dá. Ou seja... E como você está falando de... Meu Deus, de novo. E como você está falando de família e familiares, uma coisa que eu acho importante, que eu sempre tive o cuidado aqui em casa, é de, antes de tentar passar para os familiares, né, assim, para os pais ou para minha mãe, alguma situação que a gente estava passando, tentar resolver com algum profissional ou com os nossos pastores. Porque quando você começa a levar os seus problemas da sua casa para os seus pais, por exemplo, para os seus irmãos, isso acaba desgastando essa relação em família. Porque sempre seu pai vai ficar do seu lado, sua mãe vai ficar do seu lado, vai ficar contra seu marido, vai ficar contra a sua esposa. E isso vai desgastando a relação. E você vai, às vezes, expondo muito a sua intimidade para alguém que vai acabar te ajudando de uma forma emocional. Então, assim, às vezes eu acho que também tem que ter um pouco de cuidado, né? Na hora de você falar, de você se abrir. Tenta, às vezes, resolver primeiro com seus pastores, né? Com alguém que possa te ajudar antes de você falar com seus pais, sabe? Para ter aquela relação mais, acho que mais blindada, mais blindada. Porque depois vocês se resolvem e esquecem. Mas os seus pais, seus avós, seus irmãos, eles ficam jogando isso na cara um do outro. Aqui em casa, uma coisa que eu estabeleci foi assim. Eu sempre tive... Todo mundo, né? Eu tenho minhas diferenças com a minha sogra, meu sogro, e ele com a minha mãe. Que isso, gente? Então, o que eu falo para ele? Olha, os problemas com seus pais, você resolve. E com a minha mãe, eu resolvo. Então, se você tem qualquer queixa, qualquer coisa contra a minha mãe, você fala para mim, e os seus pais eu falo para você. E você vai lá e conversa com eles. Porque minha mãe não vai ficar com raiva de mim. Minha mãe não vai ficar brigada comigo. E os pais dele não vão ficar brigados com ele. Agora, se a nora que fica batendo de frente com a sogra, aí vai dar problema. Se o genro fica batendo de frente com a sogra, vai dar problema no casamento. Então, essa é uma dica que fica para você. Cada filho resolve com seu pai os problemas de casa. Você vai lá, conta pro seu marido resolve com a mãe dele, com o pai dele, pronto. Lembrando que, assim, uma das coisas principais para você manter a relação de família e familiares em dia é sabedoria. Sem sabedoria, você pode me considerar uma pessoa sábia, né? Muita gente me segue por causa de sabedoria. Mas eu garanto para vocês que eu tô de pé hoje por causa da sabedoria da Janine.
Então, assim, todas. Não é todo dia que eu vou ficar dando essa força. Mas é verdade. É muita coisa que eu sobrevivi, muita coisa que eu venci. Se hoje eu posso estar de pé ajudando muita gente, foi por causa da sabedoria dela. Porque ela soube levar várias crises. É como ela falou, às vezes sem compartilhar com pessoas que depois iam atrapalhar a relação. Aí eu quero deixar dois conselhos importantes. Primeiro, busque a sabedoria. Leia Provérbios 8, para você entender quem é a sabedoria e o que ela pode fazer na sua vida. Busque a sabedoria. Segunda coisa que eu quero te aconselhar, para você lidar com família e com familiares. A gente foi buscando terapeutas, na época a gente estava precisando muito de ajuda. A gente leu livros, a gente correu atrás de conhecimentos, tudo é importante. Mas eu vou te garantir uma coisa. O que resolve, o que resolve é buscar a Deus. Não estou desfazendo da terapia, não estou desfazendo dos livros, não estou desfazendo do conhecimento, isso tudo ajudou. Mas o que resolve é a misericórdia de Deus. Foi quando a gente botou o joelho no chão e falou: olha, Deus, a gente já está pensando em desistir de tudo. E não tinha assim. é, 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 Era o acúmulo de problemas, sabe? O acúmulo de coisas. Aí você vai se distraindo. Eu botei isso no livro, no capítulo 4, que é a teoria 2 em 1, que é a vida de casal. Você vai se distraindo. A distração é a destruição do teu relacionamento, só que em câmera lenta. Porque, por exemplo, você faz uma besteira, pode destruir de um dia para o outro, mas se você se distrai, você não percebe que já está se destruindo. Então eu estava distraído, contaminado por muita coisa na mente. Ao mesmo tempo, foi uma época que eu estava começando a acontecer profissionalmente, e aí você vai ficando um pouco mais seguro de si. Eu vou te falar uma coisa: o orgulho é um dos piores pecados que existe. A gente abomina duas coisas aqui em casa, principalmente depois de tudo que a gente viveu: a mentira e o orgulho. São duas coisas que a gente se cuida. E Janine às vezes fala para mim, às vezes eu não quero fazer alguma coisa, fala: Thiago, só verifica se isso não é orgulho. E eu vou lá no meu coração, vasculho para saber se não é orgulho, porque o orgulho destrói. O orgulho é o pai de todos os outros pecados. Porque se você não for orgulhoso, você vai saber pedir ajuda, vai saber pedir perdão, vai saber resolver. Então, assim, a gente tem dois valores muito importantes aqui, principalmente depois de sobreviver a tudo isso. Verdade, a gente defende a verdade, e a humildade, ou seja, o contrário da mentira e do orgulho. Agora, eu estou vendo que tem muita gente mandando, centenas de pessoas mandando pergunta, não vai dar para responder agora a todo mundo, mas eu já vou responder. Escute isso aqui. Como a gente resolveu o impossível? Porque, eu não sei se a Janine lembra disso, mas teve um dia, eu vou contar isso num livro uma vez, vou só falar rápido para vocês, mas um dia eu vou contar isso num livro. Teve um dia que eu falei assim: hoje eu vou sair de casa. E aí eu saí, peguei uma malinha, saí e entrei no carro. E olha a importância da oração. E eu fiz só uma oração. Eu falei assim: Deus, se isso não vem do teu coração, é claro que não vinha, lógico que não vinha. Mas eu falei: se isso não vem do teu coração, me dá um sinal. Me dá um sinal que eu nunca mais penso um negócio desse. Então, assim, só aproveitando que a gente está com milhares de alunos conectados, tira mais um print nosso para você bota no Stories e a gente vai repostar, Janine e eu. Ó. Ficou legal, pessoal? Lembrando que o livro Especialista em Pessoas é um material didático, não dá. É um material didático da nossa série, tá bom? Mas todo mundo printa e manda lá pra gente no Stories. Deus abençoe, tá? Escuta isso agora, porque agora vem a revelação da aula. Eu estou falando que terapia ajuda, livro ajuda, mas o que resolve é Deus. O casal precisa se submeter ao Espírito Santo. Então eu já estava no carro e eu pedi um sinal a Deus. Falei: Deus, fala comigo, me dá um sinal que não é para eu fazer isso. Porque as emoções estavam tão confusas, você vai acumulando problemas. Eu estava tão distraído com o meu propósito, com as coisas, com a minha família, que eu estava disposto a sair, porque, gente, é uma loucura, mas é como o homem fica anestesiado. E quando eu liguei o carro, falando: Deus, me dá um sinal. Quando eu liguei o carro na garagem, o farol acendeu automaticamente. Isso era quase madrugada, era noitinha para madrugada. O meu filho José, que era pequenininho, estava parado em frente ao carro de pijama.
na garagem. Eu me assustei e falei, José, o que você está fazendo aqui, filho? Ele falou, pai, eu vi você saindo. Eu falei, não, filho, papai tem que sair. Ele falou assim, pai, você vai sair de casa? Ele era muito pequeno, não sei como é que ele entendeu isso. Eu falei, filho, não, papai vai só sair. E ele começou a chorar, olhou para mim e falou, pai, se você sair de casa, quem vai me levar no estádio de futebol? Eu comecei a chorar, porque eu senti, Deus me mostrou o espírito de abandono, o espírito de covardia que vem numa família destruída. E eu desliguei o carro, entrei com ele, me ajoelhei, pedi perdão para Janine e falei, nunca mais eu vou falar isso. Nunca mais eu vou pensar dessa forma. Deus me deu um sinal assim que me quebrou por dentro. Depois disso Deus me deu uma mensagem chamada, uma mensagem de paternidade. Falando, não importa quem foi seu pai, mas quem é o pai do seu filho. Ou seja, você tem que cuidar dos seus filhos. Deus começou a falar comigo. Mas foram 3 coisas no mundo espiritual que resolveram. Ajuda externa. Alguns pastores amigos ajudaram a gente, conselheiros, mentores, né? Oração juntos, né? O casal tem que orar junto, porque aí quebra muita resistência do maligno. E terceiro, modelagem. Você ter hoje a maioria dos casais que são amigos nossos tem filhos, né? De idade parecida. A gente gosta praticamente das mesmas coisas, então a gente entende mais ou menos a limitação do outro, mas serve de modelagem. Fala assim, entendi. Não é sempre que dá para viajar. A gente tem 4 filhos, não dá, né? Apesar de nós sermos bem-sucedidos no que a gente faz e tudo, nem sempre é do jeito que a gente quer. Às vezes a gente tem que ir com uma coisa muito mais simples, né, amor? Porque são 4 filhos e 2 adultos. E às vezes tem que levar a sogra junto, né? Para ajudar quase sempre, para ajudar. Então, assim, a gente começou a entender o processo da vida. Uma coisa que me ajudou muito, a parte espiritual, número 1, assim, top 1, número 1, se apega a isso. A ter mentores, professores, educadores, pastores que vão te ajudar com conselhos, orar juntos e modelar em casais que vivem a sua realidade. Outra coisa muito importante para a gente foi saber esperar com paciência a fase ruim passar e você ceder. Por exemplo, se a Janine fosse tomar atitudes orgulhosas na fase ruim que eu estava, a gente não estaria junto, não é isso? Sim. Então, assim, tem vezes, você mulher que está, às vezes, sofrendo por causa de atitudes do marido, calma, Deus pode fazer uma obra na vida dele. Deus pode resgatá-lo, fez na minha, pode fazer na dele. Você precisa ter paciência e ceder algumas coisas, no sentido de que a frase de hoje, a revelação que eu vou soltar agora, que vai ser a frase de hoje, tem muito a ver com a minha história com a Janine. Porque nessa confusão toda, ela nunca me feriu, mas eu a feri. Entendeu? Então, depois que a gente resolveu isso, que a gente foi curado, passou por esse processo de transformação, eu cheguei numa frase, Deus me deu uma frase que eu coloquei no livro, que é a frase de hoje, a frase que eu vou colocar agora no Instagram para depois dessa live de comentar, que é essa aqui, ó. Está aqui na página 76 do livro, numa parte que eu falo, ferir não é uma opção. Olha o que diz a frase. A verdadeira vitória em uma discussão não é você sair com a razão, é ninguém sair ferido. A verdadeira vitória em uma discussão não é você sair com a razão, é ninguém sair ferido. Sabe o que quer dizer isso? Que várias vezes você vai brigar, vamos falar de familiar, você vai brigar com familiar, aí você, de cabeça quente, agride sua sogra verbalmente, ou você discute com seu sogro ou com seus pais, e aí você acha que saiu com a razão, mas na verdade, se alguém saiu ferido, a gente já perdeu. Já vai dar problema. Então, assim, várias discussões que a gente teve nessa época, no passado, eu usava palavras muito duras. Por isso que hoje eu falo muito de comportamento, de sabedoria, que naquela época eu já estava começando a entender, mas ainda não era uma realidade. Porque eu sei que palavras têm poder de ferir e palavras são como pedras jogadas no vidro. Você pode até pedir perdão, mas já quebrou. Palavras são como pedras jogadas numa vidraça. Você pode até pedir desculpa, mas já quebrou.
Não é que agora vai reconectar todos os caquinhos. Então, sabedoria para falar é muito importante. Sabedoria para colocar as palavras. Saber reconhecer quando está errado e pedir perdão mesmo. Pede perdão hoje. Você precisa pedir perdão hoje? Pede hoje. Perdão é uma chave que libera o futuro. Então, a frase que eu vou colocar aqui no Instagram depois da live, que a gente vai comentar, eu gostaria que todo mundo, são quase 7.000 pessoas conectadas ao vivo, né? Fora as que entram durante a live, são 20 e poucas mil pessoas geralmente que passam aqui nas nossas lives pela manhã. Se cada uma deixar um comentário, o que você vai comentar? Você vai comentar essa frase aqui, ó. A verdadeira vitória em uma discussão não é você sair com a razão, é ninguém sair ferido. Então, hoje a minha preocupação é o seguinte: se eu tenho que discutir um assunto, seja com meus familiares, meus pais, minha sogra, um primo, um tio, ou em família, eu não quero sair com razão. Eu quero que ninguém saia ferido. Esse é o meu objetivo. Então, ter cuidado como vai falar, o que vai falar, quando vai falar e quanto vai falar. Que tem gente que está falando até nada demais, mas está falando muito já. Então, né? Aqui em casa ele fala assim, seja objetivo que você vai falar. Eu falo com ela. A Janine, ela fala com sabedoria, ela não coloca palavras pesadas, mas fala muito. Aí eu falo assim, ó, quanto, ou seja, meça o tempo que você vai falar, quando, porque às vezes você vai falar a coisa certa, mas na hora errada dá problema. Quando, como você vai falar, que às vezes você falou até a coisa certa, mas o como você falou, a expressão, o tom de voz, aí danificou tudo. E o que vai falar? Isso é algo que ajuda muito na comunicação do casal, né? Eu acho também que o mais importante é que sempre num relacionamento, seja um relacionamento de marido e mulher, uma amizade, um trabalho, é que sempre alguém tem que abrir mão. Ninguém tem a razão em tudo. Então você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa para fazer o relacionamento dar certo. Então, o marido às vezes tem que abrir mão de certas coisas, a esposa tem que abrir mão para poder fazer o relacionamento dar certo. Porque normalmente um quer sempre ter a razão, né? Ele nunca quer abrir mão. Ele não quer abrir mão da opinião dele, não quer abrir mão do que ele quer, ele não quer abrir mão da vontade, e isso acaba prejudicando o casamento. Aqui em casa eu sempre tive que abrir mão de certas coisas, e o Thiago também, cada um dentro do que faz melhor, teve que abrir mão de alguma coisa para fazer o relacionamento dar certo, né? Uhum. Gente, para quem está chegando agora, quem não fez o print, faz o print aqui, ó. Do livro Especialista em Pessoas, para te botar no Stories. Aí marca a gente. Então vamos lá. A frase de hoje é: a verdadeira vitória em uma discussão não é você sair com a razão, é ninguém sair ferido. Esse é o nosso compromisso. Eu quero formar uma geração que não agride, que não machuca, que não odeia. Ah, mas tá todo mundo falando. Eu quero buscar meu direito. Deixa os outros. Você que é filho de Deus, você que está buscando instrução, eu quero te ensinar isso aqui, olha. A nossa geração, eu estou te ensinando, eu estou te treinando, baseado no que eu vivi, no que Deus já me ensinou, no que a vida acadêmica me deu, no que os livros me ensinaram, principalmente na revelação do Espírito Santo, que o caminho da bênção, o caminho de uma vitória em família e das suas vitórias profissionais ou financeiras é você não buscar a razão, mas buscar não ferir ninguém. É você não buscar a razão, mas buscar não ferir ninguém. Você precisa buscar isso. Você precisa lutar. Lutar para que não fira ninguém. Eu deixei aqui nos comentários fixado o comentário com o Instagram da Janine, tá? @JanineBrunet. @JanineBrunet. Você pode seguir lá, tá bom? Eu vou tirar os comentários aqui, amor, rapidinho de novo, só para vocês fazerem a foto. O pessoal reclamou que não saiu a foto dos comentários. Faz aqui. Tira o print, marca a gente lá no Stories, que a gente vai repostar vocês. Esse é o livro didático. Ó, são 200 e poucas páginas para vocês entender tudo sobre pessoas, especialista em pessoas, tá bom? Tem qualquer loja, Saraiva, Amazon, você busca na internet que você vai achar.
Lembrando que tem um link na minha bio, que é o link da Maratona Especialista em Pessoas, que começa amanhã, segunda-feira. Então, corre no link, é gratuito, corre no link que está na bio, faz a sua inscrição e a partir de amanhã você vai se tornar um aluno meu na Maratona Especialista em Pessoas. São 7 dias de aula online e gratuito para te ajudar muito. As aulas estão muito boas, tá bom? Então, eu faço votos de paz e prosperidade para a sua vida. Janine e eu estamos muito agradecidos por você. Se você quer mandar uma última mensagem, manda aqui, que eu estou lendo os comentários agora. Não deixa de seguir a Janine aí. E esse tema de relacionamento, a gente pode aproveitar para gravar um vídeo, né? Fazer um vídeo no meu canal do YouTube, gente. Aqui agora tem um canal no YouTube. Verdade. A gente vai gravar um vídeo, vamos fazer isso. Falando um pouquinho da nossa história. Vamos contar a nossa história. Como a gente se conheceu, como a gente onde você me pediu em namoro. Na barraquinha de hambúrguer. Foi mesmo. Não foi? Foi mesmo. Então, assim, Carlos Arruda, meu amigo conectado. Então, olha só, a gente vai contar tudo isso para vocês num vídeo no YouTube em breve no canal da Janine. Então, segue a Janine, tanto aqui no Instagram, @JanineBrunet, quanto o canal do YouTube dela. Agora, pessoal, todo mundo correndo pro banner que eu postei e comenta lá, Bispo Paulo Tenório, meu amigo conectado. Corre lá e comenta o que você aprendeu na live de hoje, o que isso serviu para você. Comenta a frase que eu coloquei, é uma frase do nosso livro, A Verdadeira